Ok, parte 3. Onde foi que eu parei? Eu trabalhei com eles por um tempo e eu era responsável pelo programa de wellness, né, de bem-estar dos funcionários. Então, eu coordenava as iniciativas que eram relacionadas ao wellness. Então, a gente tinha aula de yoga na hora do almoço, a gente tinha reembolso para academia, a gente fazia wellness fairs, que é como eventos, né, de providers, de empresas que ofereciam, né, coisas que aumentavam o bem-estar para os funcionários. Tinha healthy lunches, que eram almoços saudáveis uma vez por semana, que eu que fazia, né, o pedido, eu que organizava toda a logística. E eu também dava suporte aos outros programas de RH, então ajudava uma outra pessoa do time que fazia o recrutamento, então ela foi me passando algumas coisas de recrutamento para as vagas mais júnior. E também ajudava, né, com essa parte de visão estratégica, porque eu trabalhava diretamente com a minha chefe, que era a diretora de RH, e tava amando, assim, era um trabalho que eu gostava muito, fiz amigos nessa empresa, a gente saía para almoçar junto, a gente saía para happy hours, a gente tinha eventos, né, então tinha festa de fim de ano, tinha festa da primavera, tinha vários eventos, assim, na empresa que eu gostava bastante. E era ali perto mesmo, em Wall Street, né? Então era aquela mesma... Me sentia num filme americano, trabalhando ali, vendo ali todas as pessoas, né? De terno, as mulheres de salto e trabalhando em Wall Street. E eu gostei muito de trabalhar ali. Até que a minha chefe foi mandada embora. Teve algumas divergências, assim, né? Da visão dela pro RH e da visão da empresa. Ela foi mandada embora. E no processo de contratação da outra chefe, eles fizeram um teste de personalidade para o time, para entender qual que era a personalidade de cada um do time e ver como que a gente trabalharia junto com essa pessoa nova que eles iam contratar. E no meu teste, eu fui a única pessoa que tive um perfil diferente do resto do time. O resto do time tinha um perfil que entrava num quadrado, assim, num quadrante desse resultado, e eu era outlier, né? Era a pessoa que estava fora dessa norma. E isso não era muito um bom sinal, né? Eu já entendi aí que as coisas seriam um pouco mais difíceis e a gente não participou do processo seletivo dessa nova pessoa. Então, a gente não teve, assim, muita autonomia, né, para escolher quem seria a nova pessoa do time. E aí, quando ela começou, a gente não se deu muito bem. A gente não funcionava bem. Ela queria que eu fosse mais uma executive assistant, né, que eu fosse mais a secretária dela, do que ser uma coordenadora de programas de recursos humanos, que era o que eu estava, né, investindo, era o que eu estava fazendo bem. Então, ela ficava nesse de querendo que eu ficasse só ali dando suporte administrativo para ela, e eu ficava ali tentando manter os projetos, né, os programas que eu já tinha. Então, a gente não se deu muito bem, assim, de personalidade, e acabou que a gente teve uma discussão em que eu falei várias coisas para ela. Fui muito honesta, assim, com o que eu achava, né, que ela estava fazendo, porque eu achava que ela tinha chegado querendo mudar tudo, querendo transformar tudo, mas ela não estava perguntando a nossa opinião ou perguntando o que a gente queria. Ela também me culpava de coisas que ela fazia errado. Então, teve várias situações assim, que, por exemplo, ela ia para uma reunião, fazia um documento lá baseado na reunião. Eu não estava na reunião, ela pedia para eu imprimir o documento em papel timbrado. Eu imprimia o documento e ela falava que eu não tinha revisado, que tinha uma frase que não deveria estar nesse documento, mas que eu nunca saberia porque eu não era parte da reunião. Então, várias coisas que ela me culpava, que ela começou a me culpar, eu sabia que não era minha culpa, e aí eu trouxe tudo isso numa avaliação que a gente teve, né, numa conversa que a gente teve, e ela me chamou de bold, que significa atrevida, que hoje em dia a gente pode ter essa palavra como uma coisa positiva. Eu, né, me incorporei dessa personalidade de atrevida e me orgulho disso, mas ela não usou isso muito de forma positiva. Então, a gente decidiu que não ia dar certo, que a gente tinha planos diferentes para minha posição e que o meu perfil, né, de personalidade, a gente já sabia que era bem diferente por esse teste que as consultoras fizeram. E a gente decidiu que não ia dar certo, que eu ia procurar um outro emprego. E eu lembro que isso foi no verão, então o verão é um tempo mais difícil de conseguir trabalhos, porque as empresas, né, a maioria das pessoas tiram férias, então o processo é mais devagar. E ela me deu 3 meses
de severance, que é como se fosse 3 meses de pagamento para eu poder fazer essa transição e não precisar trabalhar lá mais e não precisar nem voltar no próximo dia, porque eu acho que ela estava um pouco com medo que eu conversasse com as pessoas mais acima, né? Porque as pessoas mais acima eu tinha contato e tinha recomendações boas da minha outra chefe e que ela não queria, assim, que eu me influenciasse, né? Que eu influenciasse as pessoas para me manter. Então eu nem voltei no próximo dia. Foi, assim, bem chocante para mim, porque eu tive que ligar pro meu marido e falar, fui demitida, não vou voltar a trabalhar amanhã. Contei para as minhas amigas lá do trabalho rapidinho, a gente se encontrou, eu expliquei para elas o que tinha acontecido e tal. Elas fizeram um happy hour de despedida na semana seguinte, mas foi assim, esse processo bem, né, tipo, terminou bem rápido e eu fiquei bem chocada, assim, com o fato de eu ter sido demitida. Foi a primeira vez que eu fui demitida na vida e me senti um pouco injustiçada até, porque eu sabia que eu fazia um bom trabalho, mas que não era mesmo um bom fit, não era mesmo o lugar certo para eu estar naquele momento, porque o caminho que ela queria para mim não era o caminho que eu queria. Então foi esse tempo, assim, né, de pensar, de reavaliar o que eu queria, de reavaliar onde eu queria trabalhar. E aí eu fui fazendo várias informational interviews, perguntando para as pessoas de outras áreas. Eu queria entrar um pouco mais nessa parte de treinamento corporativo. Então conversei com algumas pessoas, conversei até com a consultant que fez o teste de personalidade lá nessa empresa e que ela me deu, assim, várias dicas, porque ela falou que eu não sou para ficar numa posição mesmo de suporte administrativo, que eu tenho o perfil, né, de mais liderança, então para eu buscar vagas que fossem mais de acordo com o que eu queria e com quem eu era. E aí nisso eu fui aplicar para algumas vagas como gerente de RH. Eu sabia que era um stretch, né, era um gap grande entre coordenadora de RH para gerente de RH, mas baseado no que eu estava conversando com as pessoas e na opinião delas, era uma coisa que eu daria conta de fazer. Então eu apliquei para algumas vagas sem ter muita confiança de que eu iria conseguir, mas tive algumas ligações, né, de recrutadores e para uma vaga especificamente era uma empresa pequena, também de real estate, né, de imobiliária, e eles precisavam de alguém com um perfil que fosse descobrir, que fosse, né, construir o departamento de RH nessa empresa. E eu conversei com a recrutadora foi perfeita, assim, em explicar o que era a vaga, o que era a empresa e como que ela via, né, o meu perfil se juntando a eles. Fui fazer entrevistas, fiz entrevista com o dono, com o CEO, era uma empresa pequena, tinha em torno de 15 funcionários. Conheci algumas pessoas do time, tinha uma amiga minha hoje em dia, né, que era brasileira, designer lá, e eu conversei com ela também sobre a cultura da empresa, né, para entender onde eu estava me metendo. E era uma empresa com vários desafios, mas que eu estava muito animada para lidar com esses desafios. Então, foi construir mesmo o departamento do zero. Então, eu desenvolvi todo o programa de RH, desde os benefícios, né, para os funcionários. Então, desenvolvi plano de pensão, desenvolvi férias e feriados, né, um sistema para poder controlar. Desenvolvi o calendário, né, da empresa de eventos, de team building, né, que é de construção de times. Então foi, assim, um tempo maravilhoso na minha carreira, mas ao mesmo tempo muito, muito desafiador, porque era muito diferente de tudo que eu já tinha feito no Brasil e era uma empresa que tinha uma cultura que era muito difícil de lidar, uma cultura bem machista, porque tinha um departamento de construção. Então, eu tive vários problemas, né, com as pessoas do time que não queriam colaborar, não queriam que eu dissesse, né, muito para mudança, que eram resistentes à mudança. Então, foi um tempo, assim, de muito estresse. Eu lembro que nessa época eu chegava em casa e só conseguia relaxar depois que eu tomasse uma cerveja, assim, conversar com meu marido e falava. Mas ao mesmo tempo tava ganhando muito bem, tava me sentindo muito importante, sabe? Tava me sentindo muito capaz. Fiz algumas coisas assim que eu tenho orgulho até hoje com relação aos funcionários, com relação à empresa, com relação a ajudar o meu chefe. Então, logo depois que eu cheguei, acho que 2 meses depois que eu entrei, o CFO, né, que é o Chief Financial Officer da empresa, saiu
do nada, e aí eu tive que tomar muitas coisas do departamento financeiro, também caíram no meu colo, então eu me senti assim muito capaz, sabe, de aprender, de ir, fazer, dar as caras, e o meu chefe, a gente batia a cabeça, mas ele me respeitava muito e isso me dava a motivação para continuar fazendo um bom trabalho. Acontece que eu e meu marido, na área pessoal, a gente queria muito viver alguma experiência fora dos Estados Unidos, porque eu já tinha mudado para cá, e como eu falei no primeiro vídeo, eu não queria muito morar nos Estados Unidos, né? Eu queria viajar o mundo, tinha outros lugares que eu preferia ter ficado, então eu tinha passado por essa experiência de me refazer aqui nesse país, né, profissionalmente, e eu queria que o meu marido também vivesse essa experiência em algum outro lugar. O Brasil ia ficar difícil pela questão, né, do dinheiro e do fato de que ele teria que conseguir um outro emprego no Brasil. Então a gente foi ver com a empresa dele quais eram os lugares que ele poderia ser transferido pra gente viver essa experiência, né, sem precisar ele ter que conseguir um outro emprego. Nessa conversa com meu marido, com a empresa do meu marido, a gente soube que eles tinham um escritório em Londres, na Europa, e era um lugar que eu sempre quis explorar, né? Que eu adoraria morar. E a gente começou a fazer uma pressãozinha ali para ele ser transferido para Londres, pra gente poder viver essa experiência em um outro país. Demorou um pouquinho, a gente não tinha ideia de que seria aprovado, porque o escritório não estava assim crescendo, ele estava na verdade, né, fechando, mas o chefe do meu marido foi super compreensivo, super legal, sabendo que a gente estava recém-casado, que a gente queria viajar, aproveitar. Ele falou, então vou fazer isso acontecer, e ele conseguiu transferir o meu marido para Londres, e eu fui com visto de trabalho também, né, por ele. E chegando em Londres, ele ganhava muito bem, né, pro padrão lá de Londres, padrão de pagamento de Londres. Eu pude recomeçar essa parte profissional. Então eu trabalhei remotamente para essa empresa que eu tava por um tempo, por uns 3 meses, e eu treinei a pessoa que entrou no meu lugar. Então foi assim uma transição bem legal e que eu adorava trabalhar remoto, só que com a diferença de horário, com o fato deles terem algumas questões que precisava de alguém lá no escritório, a gente fez essa transição e aí eu fiquei livre para encontrar um trabalho assim que eu gostasse, né? Não tinha muita pressão de eu ter que ganhar muito dinheiro. Então, eu sempre quis trabalhar com educação, tanto que eu fiz pedagogia, e aí eu queria aliar um pouco dessa minha experiência administrativa, né, de RH, de treinamento, de gerenciamento de pessoas, com essa parte mais educacional. Então, eu fui buscar empregos em pré-escolas, que eles chamam de nursery em Londres. E liguei, na maior cara dura, vi uma posição aberta, né, no site, liguei lá nessa escola, falei, olha, tenho tal e tal e tal experiência e, né, sou formada em educação, acho que eu sou a pessoa perfeita para trabalhar aí na parte administrativa. E aí o diretor dessa escola falou, vem aqui amanhã, vamos conversar, né, vamos fazer uma entrevista. A entrevista foi maravilhosa, eles me mostraram a escola, eu fiquei apaixonada pelo trabalho que eles faziam, era uma escola Reggio Emilia, então com a filosofia assim, bem de artes e bem de criar as crianças assim com senso crítico. E foi assim muito gostoso, deu muito certo na hora que a gente ali conversou, já conversei com o time, já conversei com a esposa dele, que era também diretora, e eles adoraram, eu adorei a escola, e aí comecei na semana seguinte com eles, e lá eu comecei como mais ou menos uma assistente administrativa, porque era a posição que eles tinham aberto, porque a pessoa que fazia isso estava em licença maternidade em Londres é 10 meses, 1 ano, então eles precisavam de alguém, mas depois de 1 mês eles já me promoveram, porque eu comecei, né, a fazer muita coisa e trazendo essa experiência que eu tive de como gerente de RH para a escola, e com 3 meses eles me promoveram de novo para gerente de operações. Então eu substituí uma pessoa que estava lá há muito tempo e que daí a gente gerenciava todos os times. Eram 4 salas, né? Então tinham em torno de 200 alunos, 200 crianças, e eu gerenciava os times e fazia, né, o calendário das pessoas, quem que ia quando, liderava as reuniões, liderava os programas, né, a comunicação com os pais, então era um trabalho muito gostoso. E
tinha uma comida deliciosa, que era um chefe de cozinha que trabalhava lá, e ele era peruano, e fiz muitas amizades com as pessoas lá, amava ir pra lá trabalhar. Era um pouquinho longe de onde eu morava, mas estava muito assim apaixonada pela filosofia, né, pelo impacto que eu estava causando, porque eu via esse impacto no dia a dia, conseguia almoçar com as crianças, conseguia lidar, né, com ali no ambiente escolar que eu gosto muito, fazendo o que eu gosto de fazer, que é a parte administrativa, que não é a parte da sala de aula. Então deu muito certo nesse sentido, até que eu engravidei. E eu engravidei de surpresa, não foi planejado. E a gente tava lá em Londres, a empresa do meu marido tava meio que fechando o escritório, então eles deram um ultimato pra gente de que a gente precisava voltar para algum lugar nos Estados Unidos e a gente podia escolher aonde. E eu, por estar grávida, queria, né, vir para um lugar em que fosse mais garantido, porque se a gente decidisse ficar em Londres, a gente ia ter que buscar visto, buscar sponsor, buscar todo um processo. E a gente não tinha família, não tinha ninguém lá assim que pudesse realmente ajudar a gente. E a gente decidiu voltar aqui para os Estados Unidos, para Flórida, porque é perto do Brasil, é perto, né? O Curtis tem família aqui em Orlando. E a gente queria morar perto da praia. Então, no primeiro momento, a gente foi para Hollywood, na Flórida. E cheguei lá grávida, então não fazia muito sentido. Eu consegui um outro emprego. Então, a gente fez quase 2 meses de mochilão entre Londres e voltar aqui para os Estados Unidos. E aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos já com 6 meses de gravidez. Então não fazia muito sentido eu começar em algum trabalho, sendo que eu queria tirar a licença maternidade, queria ficar um tempo com a minha primeira filha. Então, nesse meio tempo, eu fiquei com a minha filha, mas pensando nas oportunidades, no que eu queria fazer, né, profissionalmente, porque eu não queria ficar só com a minha filha para sempre. Eu acho que é uma profissão, né, muito nobre, é uma função muito nobre, criar seus filhos, né, 24 horas por dia e full time, mas eu tava ficando um pouco louca porque eu queria muito colocar, assim, o meu potencial que eu já tinha descoberto nessa trajetória para uso na parte profissional. Então eu tava nesse 1 ano que eu fiquei com a minha filha pensando em coisas, o que eu poderia fazer, o que eu voltaria a fazer depois que eu começasse a trabalhar. E essa parte corporativa que eu tinha experiência lá em Nova York já não servia mais pra mim, porque eu tava grávida, tive uma filha e trabalhava muito em Nova York, trabalhava muitas horas, era muito estressante, ainda tinha o tempo, né, de commute, de chegar e de voltar, eu trabalhava longe, então esse estilo de vida já não cabia mais na minha vida com um filho. E aí eu fui pensando em oportunidades de empreender. Como eu sempre fui, assim, a pessoa que as minhas amigas vinham falar comigo, por eu ter trabalhado em RH, vinham falar comigo sobre resume, né, sobre currículo, sobre parte profissional, sobre o que fazer com diploma aqui nos Estados Unidos, essa foi uma oportunidade natural que apareceu para mim, para eu começar a ajudar as pessoas que eu conhecia a voltarem para a parte profissional depois que elas se mudavam aqui para os Estados Unidos. Então, eu fui começar a oferecer serviços quando eu estava grávida da minha segunda filha, em 2020, e com o Covid, né, com todo mundo tendo que ficar em casa, foi um tempo, assim, muito bom para eu conseguir focar, para eu conseguir ter esse tempo, né, de me dedicar também ao meu negócio. Então, foi com todas essas experiências que eu tive, né, de RH, de ser imigrante, de entender o que o imigrante tem que fazer para poder se reconstruir no país novo, e eu fiz isso 2 vezes, né, eu fiz isso aqui nos Estados Unidos e fiz isso em Londres, fui juntando tudo isso que eu aprendi para colocar numa mentoria só e num produto só, que é o produto que vocês veem hoje, né, no meu site, e que é o produto que eu ofereço, que eu já ajudei, né, mais de 200 mulheres a conseguirem a vida profissional e a realização profissional aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que eu foco muito, não só em conseguir um trabalho, né, não só em chegar e conseguir um trabalho rápido, eu foco muito em construir uma carreira, com propósito, porque eu já passei por esses aspectos, né, de não saber o que eu queria fazer, de ter dúvidas, de mudar de ideia, de trabalhar com diferentes coisas, e eu sei que dá pra gente combinar tudo isso que a gente já viveu, todo o nosso autoconhecimento, toda a nossa missão, impacto que a gente quer causar em uma carreira só,
que traga essa realização profissional. Então foi assim que eu cheguei até aqui. Espero que você tenha gostado da minha história. Eu falo pra caramba, né? Fui contando um monte de coisa, um monte de detalhes, mas eu quero fazer outros vídeos também, né, sobre essa questão de escolha de carreira, sobre essa questão de autoconhecimento. Fica aqui no canal, se inscreva, coloque as notificações para você ver quando tiver vídeos novos e deixa aqui perguntas sobre a minha trajetória, coisas que você gostaria de saber, coisas que você tem mais interesse, né, que eu fale mais. E a gente vai se vendo por aqui. Até mais!